gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Pra quem caiu de paraquedas, muito prazer, eu sou Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E nesse podcast nós falamos sobre espiritualidade, nós falamos sobre Ele. E, gente, eu tô muito feliz hoje, eu até me arrumei mais, porque nós chegamos no nosso 15º episódio, eu estava muito ansiosa por isso. Eu sei que pode parecer, 15º, só mais um. Não, gente, pra mim é muito especial. Quando eu criei o podcast, eu tinha feito 15 primeiros episódios pra ver se ia caminhar pra frente, enfim. E eu fiz 15 episódios. Eu planejei certinho 15 episódios. Então, estar aqui hoje é muito especial. É o fim da nossa primeira temporada. Eu vou separar em temporadas pra gente falar sobre assuntos diversos. Nessa primeira temporada, eu meio que dei uma geralzona em tudo. Eu falei tudo que eu gostaria de passar pra vocês. E a segunda temporada, vamos ver como é que vai ser. Não vou ficar falando muito como vai ser. Vamos ver. Então, eu agradeço muito pra você que tá aqui desde o começo. Pra você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Eu estou de braços abertos pra você. Ele está de braços abertos pra você. E, enfim, hoje, gente, é um episódio com um tema muito especial. Ele é um tema que, na verdade, ele junta todos os outros temas que a gente falou até agora. No episódio de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre os preceitos, os princípios que eu utilizo para a vida. Esses princípios, saibam que todas as coisas que eu vou falar hoje são princípios que eu vi ele um dia fazendo. Eu vi Jesus Cristo fazendo isso. E eu aplico isso na minha vida. Pelo menos eu tento, né? Porque é o que a gente tenta todos os dias. A gente sabe que a gente nunca vai conseguir ser igual a ele, gente. Ele foi gigante. O amor dele é gigante. Ele é gigante. Então, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir chegar e abranger as coisas que ele fez. Mas a gente pode tentar. E é esse tentar que ele ama ver a gente fazendo. Então, hoje eu trouxe aqui um roteirinho pra me ajudar, porque são muitas coisas, e eu dividi esse episódio em tópicos. Então, eu vou falar de 7 tópicos. Eu juntei um pouquinho aqui pra ter uma facilidade maior. Mas antes de tudo isso, eu queria comentar uma coisa que eu acho que é muito importante a gente comentar, principalmente nos dias de hoje. Gente, Jesus, ele é único e ele é variado. Ele é único e ele é diferente. Por quê? Ele é único porque ele é aquele Jesus que a gente conhece. Ele é único porque só existiu ele. Ele é único porque as coisas que ele faz são únicas. As pessoas que ele toca são únicas. Então, ele é único porque só existe ele. Só existe ele como Jesus Cristo. Só existe ele como aquele homem que morreu na cruz por todos nós. Só existe ele. Mas eu digo também que ele é variado porque cada um conhece um Jesus. Cada um conhece Jesus de um jeito. Eu tenho um Jesus pra mim que às vezes não pode ser o mesmo pra você. Eu tenho um Jesus como melhor amigo. Eu tenho Jesus como um pai, como um irmão. Só que pra você pode ser apenas como um pai. Pra você pode ser apenas como um melhor amigo. Mas eu tenho Jesus em todas essas formas. Jesus é aquela pessoa com que eu divido absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E tem coisas que ele sabe que eu nem dividi ainda. Tem coisas que ele sabe que eu tô sentindo e eu nem sei que eu tô sentindo. Então, ele é essa pessoa pra mim. Ele é esse conforto pra mim. E eu lembro que nos primeiros episódios eu falei muito sobre o conforto de estar na companhia de Deus. O conforto de estar na companhia de Jesus, de estar na companhia do Espírito Santo. E é isso que eu vou frisar sempre, gente. Cada um tem Jesus de um jeito. E pra mim, ele é meu conforto. Ele é minha calma. E ele provou isso pra mim. Ele provou muitas vezes pra mim que ele é essa minha calma. Na verdade, eu enxerguei... A primeira vez que eu enxerguei de fato Jesus foi ele me acalmando. Foi ele sendo a minha calma. Como quem assistiu o primeiro episódio sabe que eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida. As crises de pânico começaram a me atingir. E isso me deixou deslocada, isso me deixou angustiada, e Jesus foi essa força. Então, ele é esse conforto pra mim.
Então, eu só queria deixar claro que Jesus, ele é único e ele é variado. Então, o Jesus que você conhece pode não ser o Jesus que a outra pessoa conhece, e tá tudo bem. Porque Jesus, ele se manifesta de um jeito para cada um. Jesus tem diversas formas de se manifestar e isso é lindo. Ele se apresenta como cada um precisa. Se essa pessoa tá precisando disso agora, ele vai focar nisso, ele vai se apresentar dessa maneira. Eu tava precisando de conforto. Ele se apresentou como um conforto para mim. Pode ser um momento na minha vida que eu precise dele como um pai que dá bronca, como um pai que fala, olha, filha, você tá fazendo isso errado. Talvez eu precise dele, talvez eu já esteja precisando. Talvez ele já se apresentou para mim assim. Mas naquele momento eu tava precisando dele daquele jeito. Então, acho muito importante que vocês entendam isso. E não julguem o Jesus que se apresenta para cada pessoa, ok? Então, eu só queria deixar muito claro isso, porque o Jesus que eu vou falar hoje é o meu Jesus. É o Jesus que se apresenta para mim. Esses princípios que eu vou falar hoje são princípios que ele me ensinou a ter. São princípios que eu só tenho por conta dele. Então, bora lá, gente. Já pega a tua Bíblia. E hoje eu vou apresentar algumas passagens da Bíblia que eu já falei antes, são passagens que eu já apresentei antes, porém eu queria apresentar de novo. Acho que as passagens... Eu tenho até, na minha Bíblia, vocês podem ver aqui, tem um monte de post-it. Então, eu gosto de ter e eu quero relembrar alguns deles. Então, bora lá, gente. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês, a minha primeira mensagem que eu queria deixar é: mude a sua perspectiva. Mude a sua perspectiva de vida, gente. É muito importante a gente fazer isso. Eu tava conversando com um professor meu e ele falou a seguinte frase pra mim. É muito estranho a gente pensar, né? Há quanto tempo você tentou uma coisa pela primeira vez? Porque às vezes a gente leva o dia a dia tão agitado, a gente leva a vida como se fosse programada. A gente leva a vida como se fosse um computador programado e não é, gente. A nossa vida, ela é repleta de desafios, ela é repleta de amores, ela é repleta de diversões, ela é repleta de memórias, ela é repleta de lutos, ela é repleta de confusões, e tá tudo bem. Não é uma coisa que a gente vai prever sempre. E ainda bem que a gente não vai prever sempre, porque é muito mais divertido assim. Uma das coisas mais lindas que eu acho de andar com Jesus, de ter Deus, pra mim, é porque ele me apresenta uma surpresa nova a cada dia. E não precisa ser surpresa de coisas materiais, sabe? Ele apresenta surpresas pra mim no sentido de... Ele apresenta sentimentos novos que eu nunca tinha sentido antes. Ele me apresenta pessoas novas que eu precisava conhecer. Gente, esse ano eu conheci tanta gente maravilhosa que vocês não têm ideia. Eu participei do encontro de jovens 2 vezes. Uma fazendo encontro de jovens, outra ali participando de uma outra forma. E ambas as vezes eu conheci pessoas inimagináveis. Pessoas maravilhosas. Então, e são pessoas que me ensinaram muita coisa. Só que para elas me ensinarem tudo isso, eu tive que mudar a minha perspectiva. Eu comecei esse ano com muitos princípios que hoje não são os mesmos. Eu comecei esse ano com princípios muito fechados, sabe? Com um muro muito grande ao redor de mim. E ao longo do ano, até com o podcast, conhecendo pessoas novas, sentindo coisas novas, eu destruí esse muro, eu abri a minha visão. Então, gente, a vida ela fica muito mais fácil quando você aprende que a sua verdade talvez não seja a verdade do outro e que só existe apenas uma verdade, que é Jesus Cristo. E a verdade dele, ele não nos apresentou completamente ainda. Ele tem muita coisa a dizer pra gente. Então, por favor, se a sua verdade, aquilo que você tem como verdade pra você, não bater com a do outro, não significa que existe um lado, gente. A verdade inteiramente pura não nos foi apresentada inteiramente ainda. Ele não falou tudo o que ele tinha que falar ainda. Ele ainda tem muita coisa para mostrar para você. Então, não destrua relações, não destrua famílias, não destrua amizades, não destrua corações de pessoas por brigas, achando que a sua verdade é a verdade verdadeira. Eu sei que é confuso falar isso, mas você vai entender. Você entendeu já o que eu falei. Você lembrou daquela situação, você lembrou daquela pessoa. Então, por favor, gente, se abra a oportunidades novas. Se abra a pessoas novas. Se abra a perspectivas, a olhares novos. Gente, se a gente não fizer isso, a vida ela perde o sentido.
De verdade. Se você não estiver aberto a isso, a vida perde sentido. Porque vão chegar pessoas na sua vida com novos princípios, com novas mensagens, com novos sentimentos. Você vai falar, não quero, eu já tenho os meus. Será que eles já estão completos? Eu só tenho 15 anos. Eles não estão nem perto de estarem completos. Então abra seus ouvidos. Abra os seus ouvidos a oportunidades novas. Tente uma coisa pela primeira vez. Eu tenho um combinado comigo mesma que é assim, todo domingo eu tento uma coisa diferente. Eu já fiz muita coisa, gente. Vou falar, eu já cozinhei várias coisas, eu já bordei várias coisas, eu já pintei, gente, eu fui tanta coisa nessa vida, eu já fui atriz. Então, assim, faça coisas novas. Esteja aberta a coisas novas. Tente coisas novas. É o que eu falei no episódio sobre recomeços. Você tá confortável, mas você podia estar feliz. Se abra a coisas novas. Então, compra um livro, gente. Compra um livro que você nunca leu. Vá num restaurante que você nunca comeu. Leia a Bíblia de um outro modo. Amplie sua visão. Se você tem essa visão de que a Bíblia ela só trata sobre coisas antigas, coisas do passado, coisas que... A Bíblia ela tem muitas coisas, gente. Violeta, sai daí. Deixa eu tirar minha gata, que senão ela vai derrubar o tripé. Como eu tava dizendo, gente, a Bíblia ela tem muitas coisas que... Sai daí, Bilu. Senão ela vai derrubar o tripé. A Bíblia, ela tem muitas coisas antigas. Isso é fato. Ela tem muitas coisas que falam mais sobre a sociedade daquela época do que sobre, de fato, Jesus, do que sobre, de fato, Deus. Só que existem coisas, gente, nela, que foi Jesus Cristo que disse. E são coisas que, quando se encaixa na sua vida, você fala, eu tenho certeza que isso foi pra mim. E isso se encaixa hoje também. Então, saiba separar isso. Isso é um ponto muito importante, que as pessoas, elas destroem, elas afastam, tem pessoas que afastam pessoas de Deus, tem pessoas que se afastam de Deus mesmo por interpretarem a Bíblia de forma errada. Existem muitas coisas que foram ditas que falam mais sobre as pessoas da época do que sobre Jesus. Tenha cuidado. Não afastem pessoas de Deus por conta disso. Deus é muito vasto. Deus é muito mais que isso. Entende? Então, leia a Bíblia de um modo diferente. E falando sobre essa nova perspectiva, eu queria deixar uma mensagem muito importante também, que eu já vi amigos que confundiram esse tipo de coisa e eu também confundi. Eu sei que é muito difícil a gente entender isso, mas um dia a gente entende. Um dia Deus nos confirma isso. Que é a seguinte coisa, presta muito bem atenção. Não confunda planos de Deus, não confunda tempo de Deus com medo. Não confunda isso. A gente sempre tem que se perguntar, quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, a gente tem que se preocupar, a gente tem que se perguntar, isso que eu tô deixando de fazer é porque Deus não quer que eu faça ou é porque eu tô com medo? Porque é muito incrível como a gente perde diversas oportunidades na nossa vida que a gente acha que Deus quis que a gente perdesse e a gente perdeu simplesmente por estar com medo. O medo, ele vai bater na nossa porta todas as vezes, gente. Ele vai bater na nossa porta. Principalmente o medo de realizar as coisas que Deus propõe pra gente. Deus propõe pra gente coisas que a gente tem medo de realizar e muitas delas a gente perde. Muitas delas Deus coloca na nossa vida novamente e a gente consegue realizar, ou Deus coloca na nossa vida novamente e a gente não realiza de novo e tá tudo bem. Ele entende isso. Jesus também sentiu medo, tá? Mas ele foi fundo. Esse é o meu exemplo. Jesus sentiu medo. Gente, ele ia ser crucificado. Imagina você saber o modo como você vai morrer, que você vai morrer daqui 3 dias. Jesus sabia isso. Deus disse isso pra ele. E ele não desistiu. Porque ele não estava com medo. Ele estava com medo, mas não era um medo que afastou ele do plano de Deus. Porque ele sabia que vinha coisa maior. E ele sabia que aquele fato, aquela morte, aquela memória pertencia a Deus. Deus falou para ele. Então, muito cuidado para não deixar de fazer coisas na vida por medo, gente. Jesus é o cara que me ensinou a não ter medo. Eu parei de ter medo de monstros debaixo da minha cama porque eu sabia que tinha um pai do meu lado me assistindo dormir.
deixe de ter medo. Ou melhor, tenha medo para as coisas certas. Tenha medo de decepcionar Deus. Isso é ter medo para a coisa certa. Porque a partir disso, você percebe que tem situações que não valem a pena. Tem coisas que você vai fazer que às vezes podem te decepcionar e decepcionar a Deus. Eu já vi muita gente dispensar pessoas, dispensar momentos que ela podia estar vivendo, e dispensaram porque falou, não, ainda não é a hora, porque Deus vai mandar quando for a hora. Às vezes Deus já mandou. Deus não trabalha sozinho, gente. Eu já falei isso diversas vezes. Ele não trabalha sozinho, ele precisa de você também. Ele precisa da tua iniciativa. Então, não confunda tempo de Deus com medo. E, ao mesmo tempo, viva. E quando você sentir que ainda não é o tempo, quando você sentir de verdade, porque ele mostra pra gente, aí você fica preocupado e começa a perguntar, mas eu não tenho discernimento suficiente pra entender quando é a hora que Deus tá me mostrando, ou se é medo, se é Deus me mostrando pra esperar, ou se é medo. Você vai saber. Ele te diz isso muito claramente. Peça em oração isso. Peça em oração, peça sabedoria, peça para ele te dar discernimento, peça para ele te dar comprovação. Ele te dá isso, gente. E esse foi o nosso segundo tópico. Agora tem outra coisa que eu quero dizer também. E já engancha ali no medo. Muitas vezes esse medo que a gente desenvolve é por medo de julgamento. E não só de julgamento por externos, mas por julgamento de Deus, medo de Deus nos julgar, medo de nós nos auto-julgarmos, medo de as pessoas nos julgarem. Jesus Cristo foi muito julgado. Jesus Cristo é o meu maior exemplo de julgamento. Jesus Cristo foi julgado pelo mundo inteiro. Ele não foi julgado pela família só. Ele não foi julgado pelos amigos, apenas pelos amigos. Ele foi julgado pelo mundo inteiro. Ele ainda é julgado. Gente, ele deixa de realizar algum milagre por conta disso? Ele deixa de subir lá no monte e falar, joguem a rede do outro lado, porque do outro lado tem mais peixe. Ele não duvidou. As pessoas julgaram, ele falou que você tá doido? O mar é o mesmo. O que você tá fazendo aí em cima do monte gritando? Que doido. As pessoas julgaram ele. Muito. As pessoas crucificaram ele. Vão ter momentos em que as pessoas vão te crucificar também. E crucificar, eu não tô falando no sentido físico. Eu tô falando no sentido de crucificar socialmente. As pessoas, elas crucificam umas às outras socialmente. Com a internet ainda, mais ainda. As pessoas, a gente julga muito, a gente aponta o dedo. Não deixa que isso te derrube. Não deixe isso te desanimar. Não deixe isso te empurrar para trás. Jesus Cristo, gente, vocês imaginam se ele tivesse desistido por conta dos julgamentos? Se ele tivesse desistido, se naquela tarde em que ele ia começar a fazer que ele ia começar a profetizar, aquela tarde em que ele falou, é chegada a minha hora, agora eu vou e vou espalhar a palavra dele. Se naquela tarde ele tivesse falado, eu tô com preguiça e eu acho que isso não vai dar certo, eu vou ficar aqui que é melhor. Muitas das coisas, gente, eu e você, eu tenho certeza, nada disso, essa graça, essa glória, essa coragem, a gente não estaria sentindo. Se ele tivesse desistido, a gente não estaria sentindo nada disso. A gente não estaria... Deus estaria bravo com a gente ainda. A gente não teria perdão. As pessoas, gente, muitas pessoas que eu conheço, isso eu posso dizer com toda a propriedade, as pessoas são movidas pelo amor dele. As pessoas são movidas pelo amor que Jesus nos entregou, pela palavra. Eu sou movida pela palavra dele. É a minha gasolina, eu não sei funcionar sem ele. E se ele não tivesse ido, se ele tivesse dado ouvido a todos aqueles que julgaram ele, a todos aqueles soldados, a todas aquelas autoridades... Gente... Não faça isso.
Você pode realizar coisas grandes, assim como ele realizou. Você pode realizar coisas grandes se você deixar isso de lado. Inclusive o autojulgamento. Você se crucifica muito. Para de se criticar, para. Tenha orgulho de você. Olha onde você chegou. Tenha orgulho de você. Se ele tivesse escutado os outros. Vocês têm ideia do quanto isso é grande? Do quanto a mensagem que ele deixou pra gente, ele não falou, ele fez. Ele não falou, não tenham vergonha. Ele fez. Ele foi julgado e mesmo assim ele não teve vergonha em espalhar a palavra do pai dele. Ele não teve vergonha dos julgamentos. Eu não sei como ele se sentiu. A gente não sabe como ele se sentiu. Eu tenho certeza que Jesus chorou muitas vezes, porque Jesus também foi 100% humano. 100% Deus e 100% humano. Eu tenho certeza que ele sofreu muitas vezes. Eu tenho certeza que ele chorou muitas vezes. Mas ele não deixou isso transparecer. Ele foi fundo. Porque ele sabia que a maior graça estava do lado dele. Ele sabia que o maior Espírito estava do lado dele. O Espírito Santo estava do lado dele. Por que ele iria desistir? Me explica isso. Jesus é a inspiração de que é fácil falar. Eu quero ver quem vai fazer. Jesus não só falou, Jesus fez. Ele provou pra gente. De diversas formas. Puxando disso, eu queria trazer um outro tópico também. Coisas que eu já passei e coisas que eu vejo pessoas passando. Não deixe os outros te afastarem de Deus. Não deixe. Não deixe que preconceitos, não deixe que conceitos, não deixe que comunidades te afastem de Deus. Existem coisas, gente, que algumas pessoas falam que afastam as pessoas de Deus. Por quê? Porque as pessoas excluem umas às outras. Não, ele é não sei o que, ele não é amado por Deus. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Ele não merece entrar no reino dos céus, ele não merece o amor de Deus. Todo mundo merece o amor de Deus. Tá me escutando? Todo mundo. Você é amado por ele, não importa quem você seja. Você é amado por ele. Ele te comprovou isso. O segundo maior mandamento de Deus não é ame aquele que é assim, dessa maneira. Não. O segundo maior mandamento de Deus é ame o próximo como a ti mesmo. Não importa como ele seja. Faça tudo com amor. Eu vou falar isso pra vocês hoje. Tem um versículo que fala isso. Façam tudo com amor. Pare de afastar as pessoas de Deus, porque você acha que isso é certo. Você que está fazendo isso, você está destruindo vidas, você está afastando pessoas do amor dele por conta disso. E se você está sofrendo por isso, Deus te ama tanto que você não tem ideia. Não importa quem você seja. Não importa. Você acha que Deus não te ama? Você acha que Deus não consegue fazer um milagre na tua vida? Deus fez um paralítico andar. A partir do momento que ele fez isso, ele refutou tudo. Ele refutou tudo, gente, todos os comentários. Ele refutou tradições. Chegaram pra Jesus uma vez, isso tem na Bíblia, tá, gente? Chegaram pra Jesus uma vez e falaram: pode realizar milagres no sábado? Porque, de acordo com a tradição da época, você não podia trabalhar no sábado. Então, praticamente, um milagre seria você trabalhar. E Jesus falou: pode fazer o bem ou o mal no sábado? E ele fez um milagre no sábado. Pare de deixar as tradições interferirem no amor de Deus. O amor dele é muito maior, gente. E ele fala, teve um versículo que eu apresentei já pra vocês, ele fala: não tem como medir os montes e os grãos de areia na praia, então não tente medir o Espírito Santo, não tente medir o amor do Espírito Santo, o poder dele.
Não deixe que os preceitos, os preconceitos, as tradições interfiram na tua relação com Deus. A tua relação com Deus é linda. Procure cultivar isso. Procure fazer isso. Gente, isso não sou eu que estou falando, isso é Ele que falou. Muitas pessoas às vezes utilizam, isso me mata de saber, muitas pessoas utilizam a Bíblia como forma de arma para atacar os outros e excluir os outros. Gente, isso é a última coisa que Jesus queria. Jesus queria que escrevessem um livro para ele poder ser, para o amor dele poder ser lembrado. Existem coisas na Bíblia, como eu disse, que falam sobre mais sobre a sociedade da época do que sobre de fato Jesus. Não coloque aquela sociedade na tua vida hoje e interfira no amor de Deus com os outros. Cada um tem uma relação com Deus. Se preocupe com a sua. Se você quer se preocupar, se preocupe com a sua e em como você pode fortalecer a relação do outro com Deus. Não se preocupe em enfraquecer a relação do outro. Jamais. Se preocupe em enaltecer, em fortalecer o amor do seu irmão por Deus e fortalecer a sua relação. Mas, por favor, não tire a oportunidade de alguém amar a Deus. Não tire essa oportunidade. Por favor. Esse foi o nosso 5º tópico. Outra coisa que eu queria dizer, gente, tudo isso que eu tô dizendo, gente, são coisas que ele me ensinou a perceber e são coisas que eu aplico na minha vida a partir disso. São coisas que eu aplico na minha vida, são coisas que eu faço a partir do que ele ensinou pra mim. Perdoe, gente. Perdoe. E perdoar, eu não tô falando sobre voltar a ser amigo, voltar a ser namorado, namorada, voltar a conviver com a pessoa. Eu tô falando você tirar essa culpa. No seu coração, essa pessoa não tem mais culpa com você. No Pai Nosso, gente, tem uma parte do Pai Nosso que fala: assim como nós perdoamos uns aos outros. Perdoe-nos assim como nós perdoamos o irmão. Perdoe e não guarde rancor. Gente, o rancor, ele quebra relações. O rancor, ele consome. Ele consome você. Para que você vai guardar alguma coisa que te consome? Perdoe você. Perdoe você. A gente é falho, a gente é humano e Deus sabe disso. Deus sabe que você vai errar. E tá tudo bem. Ele não vai te deixar de te amar menos por conta disso. O Espírito Santo é muito vasto para isso, gente. O amor dele é muito vasto para isso. Então, por favor, se perdoe. Se perdoe por todas as vezes em que você acha que você decepcionou Deus. Se perdoe. A próxima que eu queria falar, que é a penúltima mensagem que eu quero deixar. Só existe você no mundo. Só existe você. E o jeito que Deus te ama é único. As coisas que Deus te fala é única. Ele só fala isso pra você. A sua relação com Deus é única. Só existe você no mundo como você. Então aproveite, gente. Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar. Pare de se preocupar com como você vai estar, como você vai falar, como você vai... Você deixou de falar tanta coisa que podia ser dita e podia ter melhorado a situação, podia ter mudado a situação. Diga. Fale. Fale com amor. Fale o que você acha. Desde que isso, obviamente, não for machucar o outro, desde que isso não for afetar o outro de um modo negativo, diga, seja verdadeiro. Seja verdadeiro no sentido de querer se preocupar com o outro, não no sentido de querer ofender. Seja verdadeiro no sentido de querer se preocupar, não no sentido de ofender. Seja verdadeiro com você, no sentido de se preocupar com você. Será que isso é bom pra gente? Será que eu tô fazendo certo pra isso? Será que isso tá me fazendo bem? E não com o sentido de julgar você.
No sentido de se perdoar, no sentido de se preocupar. Não se perca, gente. É muito fácil se perder no mundo de hoje. É muito fácil se perder. A todo momento a gente tá tão oferecendo coisas pra gente. Não se perca de você. Não se perca dos teus princípios. E não deixe que outros quebrem a tua relação com Deus. Não se perca disso. Não se perca de Deus. Se você não se perder de Deus, você não vai se perder de você. E se você não se perder de você, você não vai se perder dos outros. É uma cadeia, gente. É um efeito dominó. Não se perca. Faça valer a pena a tua existência. Não existe outro alguém como você. Faça valer a pena. Você não vai viver de novo como... Eu não vou viver de novo como Luísa Trigo. Você não vai viver de novo como você. Você não vai ter a sua avó como sua avó novamente. Você não vai ter seu irmão, sua mãe como sua mãe novamente. As coisas para nós que somos humanos, nós que somos terrenos, nós somos finitos. Então se apegue a coisas infinitas, se apegue a Ele. E viva, crie memórias. Crie memórias. Em memórias que você vai se orgulhar de lembrar. Memórias que vai te fazer bem lembrar. E eu não tô dizendo isso pra você ir lá e naquela festa beber todas, fumar todas, porque isso vai deixar uma memória maravilhosa. Será? Será que vai deixar uma memória boa? Ou será que lá no futuro você vai construir uma memória que não vai ser boa? Você vai ficar doente, você vai comprometer a sua saúde, você vai comprometer a sua relação com a sua família, a sua relação com você, e você vai começar a criar memórias que não são boas. Mude agora, gente. Não deixe pra depois. Não deixe pra depois. Jesus nunca deixou nada pra depois. Jesus foi lá e fez. Jesus foi lá e fez. Gente, ele morreu por mim. Eu vou fazer isso valer a pena. Eu vou fazer aquela morte valer a pena. Amando muito. Espalhando muito amor. E parece que, é hippie o que ela tá falando. Gente, tira isso da cabeça de vocês. Ame muito. Ame muito. Se entregue. Sentimentos, gente, se reconstroem. Confiança se reconstrói. A gente fala, né? Muitas pessoas que falam que confiança, quando é quebrada uma vez, já era. Quantas vezes você quebrou a confiança de Deus? Se fosse já era. Confiança se reconstrói, sim. Sentimentos. Ui. Ai, gente, a Vilu coisou aqui. Pronto. Sentimentos se reconstroem, sim. Não tenha medo de construir novos sentimentos. Assim como a gente pode construir novos sentimentos, a gente pode reconstruir outros. Então não tenha medo disso. Gente, a Vilu... Gente do céu, a Vilu me destruiu aqui. Deixa eu colocar novamente, de novo aqui. Espero que esteja tudo certo. Acho que foi. Não tenha vergonha, gente, de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. As pessoas só tiveram seus milagres realizados quando elas pediram ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Pedir ajuda não significa que você é fraco. Significa que você tem fé. Significa que você sabe que você pode melhorar e você está indo atrás disso. Eu te garanto que ter fé é a melhor saída. Porque fé é esperança, gente. A esperança, ela não engana. Vocês sabem que eu sempre falo isso aqui. A esperança, ela não engana. Plante pessoas, sentimentos, lugares que te aproximem dele. Eu escrevi isso aqui. Eu escrevi: plante pessoas, sentimentos, lugares que te aproximem dele. Não vale a pena você investir numa relação que te afasta dele. Você investir em um lugar que te afasta dele. Invista em coisas que te aproximem do amor dele. Invista em sentimentos que te aproximem dele. Se aquele sentimento de medo te afasta dele, por que você vai plantar aquilo? Por que você vai... por que você vai dar corda para aquilo? Entende?
Ele te deu uma chance linda, gente. Ele deu uma chance linda pra você. Viva. O nome do episódio é Seja e Deixe Ser. Seja você. Seja você. Deus ama quem você é. Deus sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe da tua essência. Ele sabe da tua alma. Ele sabe das tuas orações. Ele sabe de tudo sobre você. Não duvide dele. Não duvide do que ele pode fazer em você. Não duvide de quanto ele pode te transformar. Eu fui transformada. Não duvide disso. E deixe os outros serem. Deixe os outros serem o que eles querem. Deixe os outros serem. Não vale a pena. Se você quer mudar alguém, mude para melhor. Se você quer mudar alguém, mude para algo que vai fortalecer a relação dele com Deus. Ah, mas essa pessoa tá fazendo coisa errada e no sentido, ela tá fazendo coisa errada. Muitas pessoas acham que ser algo é fazer coisa errada. Ser de outra religião, ser homossexual. Nada disso é errado, gente. A pessoa tá sendo ela. Então não chegue pra ela e fale, deixe de ser. Deixe ela ser. E deixe ela ser e aproxime ela de Deus. Abra portas e fala, você pode sentir o amor dele. Mas você não precisa mudar pra isso. Seja quem você é. Se a pessoa... Gente, escuta muito bem isso. Se a pessoa necessitar mudar, Deus vai mudar ela. Não cabe a você. Cabe a você apenas apresentar. Não cabe a você a mudar ela. Apenas se ela necessitar mudar, Deus vai fazer isso por ela. Não cabe a você. Então seja e deixe ser, gente. É com essa frase que eu encerro a nossa primeira temporada. Seja e deixe ser. E por último, eu quero apresentar para vocês um versículo que está na minha bio do Instagram e que é o que eu me baseio. Está em Coríntios 16, versículo 13. Depois vocês procuram aí. 1 Coríntios 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Tudo que você fizer, faça com amor. Porque tudo que você fizer com amor vai ter Deus. Tudo que você fizer com amor, Ele vai estar aí. Lembre-se disso. Sempre. E a nossa música de hoje é Amar Como Você, de Songs 5 Music, José Júnior. Amar como você. Escute isso. E peça. Manifeste esse episódio. Eu espero que tenha sido um ótimo episódio. Eu espero que vocês tenham sentido a grandeza de tudo isso que eu falei, como eu senti. Você pode não concordar com alguma coisa que eu disse, mas essa é a minha verdade. É o que eu tenho como verdade e tudo que eu disse hoje é porque eu me baseei nele. Então, eu estou aberta a novas perspectivas, mas essa é a que eu tenho hoje. E essa é a perspectiva que mais me encanta. É a melhor que eu já tive. Muito obrigada por estar até aqui, gente. Eu agradeço muito por você ter chegado até aqui. Se você é raiz, se você é desde o começo, desde o episódio 1, muito obrigada por fazer parte dessa jornada comigo. E muito obrigada, gente. Os próximos episódios da segunda temporada não vão ser lançados no próximo sábado, não vão ser lançados como a gente geralmente lança. Eu vou dar aí um tempinho. Eu vou programar a segunda temporada e a gente volta aí, se Deus quiser, mais pra frente. E aproveita esse tempo pra ver algum episódio que você não viu. Aproveita esse tempo. Muito obrigada por ter chegado até aqui, gente. Um beijão. Deus abençoe muito vocês. Tchau.